Então, criei vergonha nesta minha cara. Depois de 2 anos, fui ver o último vídeo que eu fiz, não tinha nem cabelos nesta minha cabeça. Todos os finais dos vídeos que eu falo ali, eu digo, agora eu vou ter mais tempo, eu vou postar mais. E a última vez faz 2 anos, que merda. Enfim, ontem eu tava falando com uma amiga minha e ela falou assim, Lígia, você tá fazendo tanta coisa na quarentena, por que você não faz um vídeo falando pras pessoas sobre, né, como lidar bem com a quarentena, coisas que você tá fazendo? Aí eu falei pra ela, disse, tô curtindo tanto esse momento meu, assim, não tava muito afim de me dividir. Mas aí tava estudando sobre, e achei legal, vi que faz tempo que eu não posto nada no canal. Postei esses dias, assim, de receitinhas, né, de imunidade que eu fiz na químio, mas agora eu achei bacana dividir com vocês essa parte de reeducação imune. Isso aqui foi parte do protocolo que eu usei na químio. E isso aqui é baseado no protocolo de 5 passos para a reeducação do sistema imunológico de uma nutricionista americana chamada Krista Orecchio. Depois eu vou postar o link de um dos videozinhos que ela tem, que ela é especialista em leaky gut, especialista em tratamento de... leaky gut seria... não intestino permeável, não é uma doença, não é considerada uma condição médica, mas é uma condição em que existe um escapamento de toxinas pelo intestino, e ela é bem comum, inclusive, pela má alimentação. Ela também é especialista em cândida, né, em candidíase e parasitas, enfim, e tratá-los através da alimentação. A história de vida dela é muito bacana, porque ela é filha de farmacêutico, e ela desenvolveu candidíase crônica porque ela sempre tomava antibiótico. O pai dela tinha acesso à medicação, então ela, quando era criança, ela ficava muito doente, tomava muito antibiótico, e por causa disso ela acabou ficando mais doente ainda, e ela decidiu fazer nutrição para poder se autocurar através da alimentação, e hoje ela faz esse trabalho muito bacana que me ajudou muito quando eu tava na químio. Maravilhosa ela. E aí, então, peguei a ideia dela e tô traduzindo, mas isso aqui não é coisa minha, isso é coisa dela, eu tenho que deixar bem claro. Então, é o cronograma para fazer a reeducação do sistema imunológico, em 5 passos, tá? Primeiro passo que a gente precisa é diminuir a inflamação. Então, como que se faz para diminuir a inflamação? Primeira coisa, diminuir cafeína. Eu tomo café todos os dias, mas eu tomo sem açúcar, tomo um café só por dia, então a gente tem que diminuir cafeína, uma coisa que é comum a gente tomar 3, 4 cafés todos os dias, isso não é bom para o organismo. Diminuir o açúcar, obviamente, né? Todos os processados, todas as farinhas brancas, tudo aquilo que se torna açúcar rápido na corrente sanguínea, mas principalmente os processados, diminuir consideravelmente. Diminuir os leites e derivados do leite, né? As lactoses. E diminuir o glúten, né? Diminuir ou tirar o glúten. Eu já voltei a consumir glúten, voltei a consumir dairy, mas pra mim, assim, bem mais reduzido do que eu costumava comer. Então, essa é a primeira etapa. A primeira etapa, através da alimentação, o ideal é baixar a inflamação através desses cuidados, mais do que não comer, do que o que comer, né? E a segunda parte, né, o número 2, é baixar o número de patógenos dentro do corpo, ou seja, diminuir bactéria ruim, diminuir o número... Porque todo mundo tem cândida, todo mundo tem alguns tipos de micro-organismos negativos, né, ruins, mas que fazem parte eles não podem estar fora do balance deles, eles não podem estar elevados. Então, diminuindo os patógenos também através da alimentação, uma alimentação que contenha bastante açafrão, né, que eu já falei do Golden Milk, que ele é extremamente importante para melhorar o sistema imunológico. O gengibre, que eu também falei, gengibre é maravilhoso, eu não gosto de gengibre, mas ele é maravilhoso para sistema imunológico, então assim, a gente tem uma amizade, assim, forçada. Alho e coco também são muito bons para isso. Então, esse é o step 2, tá? Terceiro passo é, primeiro tu tirou as coisas que não tinha que ter, e depois tu começou a trabalhar a base da tua alimentação para conseguir melhorar o recebimento desse terceiro passo, que é o receive the good bacteria, é receber a bactéria boa dentro do corpo. Não adianta nada você ficar botando
um monte de bactéria boa dentro do corpo se ele tá muito cheio de toxinas, se ele não tá muito preparado para isso. E se ele não tá fazendo da forma certa. Vai melhorar um pouco, mas não vai ser o ideal, não vai ser potencializado isso. Então, a gente tem que pensar quando fala em colocar bactéria boa no corpo, que a gente come alimentos que tem antibiótico. Então, o que acontece? Esse antibiótico, ele mata a bactéria boa e mata a bactéria ruim. Ele não mata só a bactéria ruim do alimento que a gente vai consumir para que ele seja esterilizado antes de a gente comer. Ele acaba também matando nossas bactérias boas dentro do organismo. E a gente deveria ter 80% de bactérias boas, 10% de bactérias ruins e 10% de bactérias neutras, que seriam as bactérias Maria vai com as outras, que são as bactérias que elas vão no time que tá ganhando, elas vão sempre apoiar as bactérias que estão no time que tá ganhando, no time de maior número. Se a gente consome muito açúcar, se a gente consome muito alimento industrializado, processado, que tem antibiótico, o que acontece? A gente, ao invés de ter 80% de bactérias boas, a gente acaba indo para o contrário, a gente vai indo para quase 80% de bactérias ruins, mais as 10% que são as bactérias Maria vai com as outras, são as que vão crescer junto com quem está crescendo. E com isso, a gente faz o nosso sistema imunológico ficar completamente congestionado e completamente debilitado. Então, para que a gente possa receber as bactérias boas, para que elas possam dentro do nosso organismo aumentar o nosso sistema, melhorar o nosso sistema imunológico, a gente precisa então tirar as bactérias ruins, melhorar a alimentação e aí começar com a suplementação com o uso de probióticos. E nesse caso, o uso de probióticos é muito diferente para quem está em quimioterapia e para quem não está em quimioterapia, ou não só quem está em quimioterapia, quem tem qualquer tipo de debilidade. O ideal é quem tem qualquer tipo de debilidade, ou quem não sabe se tem ou não, mas está sempre gripado, sempre com alguma questão imunológica que está alarmante. Quando acontece isso, a gente tem que evitar os fermentados, porque a gente pensa assim, kombucha maravilhosa, a gente pensa kefir maravilhoso. Maravilhoso para quem tá muito saudável. Para quem não tá saudável, o que acontece? Isso vai ser fermentado lá dentro. Então, ele vai alimentar coisas como câncer, por exemplo. Ele vai alimentar bactérias ruins lá dentro. Ele vai aumentar, vai proliferar, vai tirar oxigênio, vai aumentar e proliferar as bactérias e fungos que não vão ficar em desbalanço, né? Não vão ficar mais em equilíbrio. Então, o ideal é probiótico, que seja aquele que compra em farmácia manipulada mesmo, ou na Austrália tem na Chemist, tem vários na Austrália, as meninas que me seguem, que nessas últimas 2 semanas, 2 meninas entraram em contato comigo, que eu falei que eu ia mandar o material para elas, eu ainda não consegui me organizar. Eu vou um dia, mas... Quem tá vendo esse vídeo e sabe quem são as meninas, marca as meninas nesse vídeo. Eu vou tentar mandar para elas de toda forma. E vou começar agora a tentar colocar mais coisas que eu já fiz no canal para ficar tudo junto. Daí fica mais fácil as pessoas acharem as informações. Então, como que compra um probiótico? Como que você sabe qual é o melhor probiótico para você? Probiótico, ele funciona assim, tem os streams, que seriam os tipos de bichinho que tem dentro lá, e tem a quantidade, que você vê ali, tem billions, millions, o número de bichinhos que tem. Então, uma coisa é o tipo de bichinho, outra coisa é a quantidade de bichinho que tem. Quanto mais bichinhos tiver, melhor, porque daí mais o nosso organismo vai conseguir absorver aquilo ali e de verdade vai conseguir transformar o nosso sistema imunológico, vai conseguir transformar principalmente o intestino, vai conseguir reorganizar o intestino de forma mais eficaz. E um probiótico bom seria um probiótico que tem entre 8 e 13 variações de bichinho. Mas também, quanto mais melhor, só que quanto mais bichinhos diferentes tiver, mais caro fica, ele não é uma coisa muito barata de se comprar. Então, quando que se toma o probiótico? Existem estudos que já dizem que não é muito bom tomar o probiótico logo depois do antibiótico, e eu acredito que realmente pode acontecer como o antibiótico ainda vai estar em efeito no organismo, provavelmente vai acabar matando muitos das bactérias boas, então seria bom dar um intervalinho aí de pelo menos umas 2, 3 semanas.
Então, assim, como que se toma o probiótico? Apesar de que, não sei por que cargas d'água sempre se coloca no vidrinho no antibiótico, do probiótico, diz assim, consome junto com a comida. Quando você consome junto com a comida, você tá liberando um monte de ácido gástrico e ali tá queimando todos os bichinhos antes deles chegarem a se acoplar no intestino, que é realmente onde eles precisam ficar, se alojar para poder proliferar dentro do organismo. Então, o ideal seria você jantar, passou a janta, demorou mais ou menos umas 2 horas, aí você toma um probiótico, aí você vai dormir e deixa eles proliferando quietinhos lá no canto deles, sem nenhuma interferência de digestão, sem nenhuma interferência de produção de ácidos, sem nenhuma interferência metabólica. Então, assim, quantas vezes toma? Para sempre? Toma todos os dias? Não, vai depender de quanto que o seu organismo precisa. E o que acontece? Você não pode ficar na dependência de uma coisa externa. Então, se você tá debilitado, se você tá na quimioterapia, se você tá passando por alguma doença e você tá debilitado, você precisa trazer de fora para dentro aquilo que seu organismo não tá conseguindo sozinho fazer. Mas você tem que dar essa bengala, mas ensinar a caminhar. Você tem que tirar essa bengala assim que possível. Então, o que você pode fazer? Você saiu, você tá saudável, foi viajar, ficou um tempo fora, fez um monte de jacada, enfim, tá agora de quarentena, tá em casa só jacando. Então, você fazer uns 7 dias seguidos. Quem tá em quimioterapia, eu acho que pelo menos um mês seguido tomar de probiótico, pelo menos era o ideal, ou pelo menos enquanto estiver no curso da quimioterapia. E aí, passado isso, você faz intervalos, você não vai ficar sempre assim, qual é o intervalo entre quanto em quanto tempo? A depender, se você nunca fez uma adição de probiótico no seu organismo, então você demora aí uma vez por mês, faz um mês, depois pula um mês, faz outro, depois você pula 3 meses, faz outro. E se você tá numa vida saudável, numa vida normal, então você faz antes do inverno, por exemplo, antes de começar as doenças do inverno, você já se previne, você já coloca no seu organismo, e aí passa 6 meses, você faz de novo 7 dias intensivo, 14 dias intensivo, vai depender de cada pessoa e do momento que aquela pessoa tá. Não existe uma contraindicação de uso de probiótico, então o que a gente tem que cuidar é que a gente não pode deixar o nosso organismo ficar na dependência externa para melhorar o sistema imunológico, e a gente também tem que entender que não adianta tomar de qualquer jeito, tá? Então, terceiro passo é trabalhar o reequilíbrio das bactérias boas, trazer as bactérias boas para um nível melhor de funcionamento. Quais são os sintomas que você sabe que você não está equilibrado no seu sistema imunológico gastrointestinal? Que você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, ou que você tem um aumento de fungos dentro do corpo? Você vai saber através de... A língua pode ficar branca, sabe aquela é tipo uma gosminha branca que tem pessoas que têm na língua. Aquilo ali é um indicativo de que você não tá com um balanço bom de sistema imunológico entre bactérias boas e bactérias ruins. Aquilo é sintoma de cândida, na verdade. E uma das coisas que são outro sintoma que pra mim foi muito, muito forte antes da químio, antes de eu saber muito o quanto que é importante essa coisa da alimentação em relação ao câncer, os cravings. É aquela vontade ensandecidamente louca de você comer qualquer doce que tem na sua frente, de você comer muito doce. E eu ainda tenho, às vezes, eu tenho que dar uma baixada, e toda vez que eu tenho um craving, eu já sei que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, melhorar minha alimentação, porque em algum momento eu tô jacando demais. Então, esses 2 sintomas que você presta bastante atenção. Cravings e a textura e a cor da língua. E acho que é isso. Kombucha, evitar kombucha. Tem muita gente que acha que é muito bom, mas se você tá debilitado, se você tá doente, se você ainda não fez os primeiros passos da limpeza, evita kombucha. Passo 4. O passo 4, gente, vai ser mais de 15 minutos, mas eu peguei isso aí de um vídeo de quase 1 hora, então, por favor, perdoa. Cicatrizando a leaky gut, né? Evitando a leaky gut.
que é esse extravasamento de toxinas, né? A permeabilidade do intestino, assim, síndrome do intestino permeável, embora não tenha um CID, não seja considerado uma doença. Uma das coisas que eu não falei lá na frente, mas que pode ser do primeiro passo também e desse aqui agora, Bones Broth, que é super fácil de encontrar na Austrália, tem para vender em supermercado, eu acho. Agora todas as lojas estão fechadas lá também, provavelmente. Mas aqui não tem muito para vender, mas é a coisa mais fácil no mundo de fazer, né? Os vegetarianos que me desculpem, eu acho que nessa hora que a gente tá debilitado, não é o momento de se tornar vegetariano, pelo menos. Não foi importante para mim, não foi interessante para mim naquele momento. Eu tento consumir cada vez menos carne. Mas uma das principais coisas que me ajudou a manter o sistema imunológico bom é o Bones Broth, que seria a sopa de osso. Colocar um monte de osso dentro de uma panela de pressão, colocar água, fecha a panela de pressão, esquenta aquilo ali, deixa por uns 40 minutos, tira e bebe aquele líquido. Aquilo ali vai ter os 9 aminoácidos essenciais, ele é uma das principais alimentações para doenças convalescentes, então ele era uma coisa mais comum antigamente. Tem muita gente que tem nojo, tem muita gente que tem restrições alimentares que vai acabar não fazendo, né? Vai até ser contra, enfim. Mas eu acho que o Bones Broth, ele é uma coisa que ajuda muito. Inclusive, depois eu vou fazer um outro vídeo só de protocolo de como alimentar durante a quimioterapia. E o Bones Broth entra muito ali. Pra mim, ele ajudou muito a me manter com eritrócitos acima, porque era uma coisa que tinha bastante risco de baixar durante a quimio. E o quinto passo, vai passando, gente, tomara que não faça 20 minutos, mas enfim. Rebuilding and Rebalance Hydrochloric Acid. Então, ácido clorídrico é uma coisa que a gente acha às vezes que tem demais, quando na verdade não. Por isso a gente acha que com refluxo a gente tem demais, a gente acha que aquela queimação, e na verdade é mais prejudicial a gente ter de menos, e a gente precisa treinar o organismo para o organismo fazer isso de volta. Se ele tá em desbalance, ele não tá conseguindo produzir a quantidade certa para você, então o ideal é que a gente consiga fazer isso em casa. Ensinar o corpo a fazer isso num tempo, na quantidade necessária pra gente, que cada pessoa é muito diferente. Então, gengibre, de novo, que não é muito legal, mas é muito legal. Limão, sal rosa. Então, assim, quebra todo esse gengibre, estraçalha ele, esmaga um limão ali em cima e bota um pouquinho de sal rosa. E bota isso aí, num vidrinho, num potinho, na geladeira. Antes de comer, durante mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, você dá uma colheradinha e dá uma mastigadinha nisso e fica mastigando um pouquinho disso antes de você comer, durante umas 2 ou 3 semanas. Se você não quiser fazer isso, você também pode ir para o vinagre de maçã. Eu, na quimio, na época, eu tava no vinagre de maçã, e aí, o que aconteceu? Eu tomava todos os dias uma colherinha de vinagre de maçã. Começou a dar uma queimação, eu parei completamente. A queimação indica, na verdade, porque no começo eu tava tomando e tava tudo bem, não tinha queimação. E a queimação, começou a me dar queimação e eu entendi naquele momento assim, isso me faz mal, não vou fazer mais. Na verdade, quando começa a dar queimação, indica que você já tá produzindo o nível normal, então qualquer coisa que você for colocar já tá aumentando, você não precisa mais tanto. Mas não necessariamente quer dizer que te faça mal. Hoje eu voltei a fazer com vinagre de maçã e tá tudo bem, mas eu já faço menos do que eu fazia antes. Continuo com a colherinha, mas eu não vou fazer 2, 3 semanas seguidas. Eu faço bem menos tempo do que eu tava fazendo. Então é isso, terminei o vídeo antes dos 20 minutos. E quem ficou, que bom, quem não ficou, que bom também, que isso aí é pra vocês, né? Tô aqui me dividindo o que eu entendo. Esta mulher é uma maravilhosa. Só que eu não tenho tradução dela, é só em inglês que eu tenho os vídeos. E eu vou postar o nome dela de novo. Krista Orecchio, o nome dela. Ela é uma nutricionista maravilhosa. Eu acho que quem quer saber de nutrição pra melhorar o sistema imunológico precisa conhecer essa mulher, que ela é uma diva. Um beijo pra vocês, fiquem bem.